Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui ao vivo para mais um dia da nossa live. E vamos, nesse momento, vou esperar minhas irmãs entrarem. Eu sou a irmã Jazéia, da Igreja Pastor de Mojuí dos Campos. E minhas convidadas hoje é a minha amiga Pamela, da Assembleia, e a pastora Celiane, que é pastora da Igreja da Paz daqui de Mojuí dos Campos. Só estou esperando elas entrarem para nós iniciarmos mais esse momento glorioso na presença de Deus. Enquanto as minhas irmãs estão chegando, eu vou fazer uma oração. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, aceitar aqui a Pamela. Entrar também. Oi, Vitória. Tudo bem? Seja bem-vinda, minha filha. Glória a Deus. Oi, irmã Pamela. Senhor. Glória a Deus. Estamos esperando aqui a pastora Celiane. Já vai entrar, já entrou também. Deixa eu receber aqui a pastora. Cadê, pastora? Pode apertar aí para entrar, para ele aceitar. É assim mesmo, pastora. Nós também estamos aprendendo. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu mandar aqui para ela o convite, que aí fica mais fácil para ela entrar. Para ela aceitar. Glória a Deus. E você, pastora? Aleluia. Então, vamos fazer uma oração enquanto a pastora vai entrando. Vamos fazer uma oração. Eu e a Pamela vamos orar ao Senhor Jesus. E que Amém. isso aqui é para o Senhor Jesus. Amado Senhor Jesus, Criador de todas as coisas, nós estamos aqui nessa tarde, Senhor Jesus, com esse projeto que veio do teu coração, que gerou no nosso, Senhor. Que tu possa, Senhor, estar no controle dessa live. Isso aqui é para ti, Jesus. Todas que chegarem nesse lugar, Deus, que elas sejam impactadas por tua glória, Deus. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos pensamentos e atitudes que não te agradou, Senhor. Nesse momento nós te pedimos perdão. E pedimos a partir de agora, Deus, que tu tome o primeiro lugar desse momento. Meu amigo Espírito Santo, vem, façamos juntos esse louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu, mais uma vez aqui a pastora que está tendo dificuldade de entrar. Pastora Celiana, você aperta um botão que está escrito enviar convite. Eu mandei um para ela, agora aperte aí para entrar. Para você entrar. É assim mesmo. Minha família hoje está em peso aqui, ó. É cunhada, é Doutora irmã. Lisandra, que honra! Doutora Lisandra, seja bem-vinda. Doutora Lisandra. Vitória. A Vitória é a nossa fã gospel. A Vitória é um exemplo de jovem. É verdade. Só vejo maravilhas, viu, Vitória? A seu respeito no Mojuí. Cadê a pastora? Não conseguindo entrar. Pastora, você aperta. Diga aí para ela, Pamela, o caminho direitinho que você apertou para vir para cá. Na hora que você entra, pastora, tem uma mensagem. Tem uma mensagem e aí você aperta lá, dizendo quero participar. Saia Isso, e entre de novo e aperte a opção quero participar. Que aí a Jazéia te adiciona. Tá dando solicitação não enviada, Jazéia. Tente sair ainda... Saia da live e entre de novo.
Isso, isso. Saia e entre. E vai dar certo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tu és a luz. Enquanto ela tenta sair e entrar novamente, você pode começar falando do tema. Amém. Hoje nós vamos falar aqui a importância da intercessão no meu lar. Qual a importância da intercessão? Eu estudei aqui vários conceitos e cheguei aqui a uma... Aqui que parece... Aceitar. Deu Já, certo? pastora? Agora deu certo, em nome de Jesus. Ó, minhas amigas lá de Glória a Deus! Foi assim comigo da primeira vez. Verdade. Sejam bem-vinda, pastora. Seja bem-vinda. Já estava aqui no coração, meu filho não está nem aqui para me ajudar. Então, vamos dar para vocês que um dos conceitos muito legal que eu vi aqui foi a intercessão, ela é a chave que move a mão de Deus. Paulo disse que essa é uma prática que deve ocupar sempre o primeiro lugar em importância na vida da igreja e da família. A intercessão. Então, a gente vê assim, qual a importância. Aí, outro conceito que eu achei bem legal de um pastor, que agora me fugiu o nome dele, que diz assim, a atividade da intercessão tem muitos benefícios, além de uma libertação maior do poder de Deus aos outros. A intercessão nos leva à intimidade, transforma nossos corações, unifica-nos numa comunidade, renova nossa fé, multiplica bênçãos de volta para nós e nos dá uma herança nas pessoas e nos lugares pelos quais oramos. Então, você vê aí que a intercessão ela é o pilar, né? Ela está no início de tudo. Quando eu vi essa palavra que ela move a mão de Deus, a gente vê que é bem mais além do que nós, às vezes, não entendemos o valor que é uma intercessão. Ela move as mãos do Senhor Jesus. O meu subtema hoje é por que eu não devo parar de orar. Tão fácil de falar assim, né? Por que eu não devo parar de orar? Primeiro é porque quem somos nós para vivermos de qualquer maneira? E um versículo bem pequeno que fala em 1 Tessalonicenses 5:17, que os irmãos conhecem, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17, ele diz assim, ele só fecha aí, orai sem cessar. Esse é o versículo. E quando ele fala orai sem cessar, não é que eu devo orar somente naquele momento que eu tiro com o Senhor Jesus, o meu momento com Deus, o meu momento a sós com o Senhor, na igreja não, é constante, né? Hoje, na sexta-feira, eu estava falando com uma amiga na faculdade, que ela disse que ela cuida de muitas plantas, ela tem muitas plantas na área dela. E aí ela disse que ela fica lá conversando. Aí o esposo dela falou bem assim, minha filha, você fica conversando com as plantas, você está ficando doida? Ela disse, não, eu estou orando. Eu estou orando porque eu não posso parar. E quando eu me lembro, a referência que tem da minha mãe é ela lavando as louças e chorando. Chorando, lavando louça. E eu ficava, meu Deus, por que essa mulher chora lavando louça, Jesus? É tão ruim, é tão ruim lavar louça. E ela dizia que era o Espírito Santo que visitava ela quando ela estava lavando louça, que ela não suportava a glória e manifestava através do seu choro. Então, nós temos a nossa maneira de manifestar o Espírito Santo. Tem gente que corre, que nem meu avô. Ele disse que quando ele foi para o encontro com Deus, ele não aguentava, que ele queria correr e não queria parar. Aqueles que riem e aqueles que é como eu. E minha mãe que chora. Que chora. Eu choro. Eu faço maquiagem, quando eu vou ver, tá tudo borrado, assim, os negócios. Eu digo, meu Deus, eu já não vou passar isso, porque
eu não consigo sentir a presença do Espírito Santo de outra maneira. É claro que há outras maneiras do Espírito Santo se manifestar nas pessoas. Com certeza. E essa é a minha maneira de chorar. E eu lembro que um pastor que eu conheci, que ele dizia, minha filha, você chora tanto, você está bem? Entendeu? Você está bem? E eu dizia, eu estou maravilhada. E às vezes eu entro lá na loja, eu estou chorando, às vezes eu estou assistindo uma das ministrações que a pastora Celiane me manda, e eu estou chorando, aí minha cunhada chega lá, você está bem, cunhada? Eu disse, eu estou bem, eu estou bem. Então nós percebemos aqui que nós não devemos parar de orar pelos nossos filhos, pelo nosso marido. A Pamela está respondendo aí as meninas aí. Tô tentando, tem muita gente já. Sejam Glória muito bem-vindos. Então, meninas, o que a gente percebe, meninas, rapazes que estão aqui conosco, é que a oração é o meio pelo qual falamos com Deus. Ela é a chave certa para abrir todas as portas. A oração sempre será um meio para obtermos a vitória nas lutas da vida. Pastor Darlisson também está conosco. Então, essa é a ferramenta. Essa é a ferramenta de nós conversarmos com o Senhor. Então, é muito importante nós percebermos que nós não podemos viver sem orar. Ontem foi uma das noites, às vezes nós temos esse incômodo tão grande que você não consegue dormir. Eu sei que acontece aqui com as intercessoras de lá, que você não consegue dormir. Ontem foi à noite, eu tentei dormir, não consegui, eu fiquei na minha sala, vou ficar aqui, orando, o Senhor me pedindo para orar. Eu até mandei uma mensagem para a Pamela, eu disse assim, Pamela, é como se eu estivesse anestesiada. Anestesiada. Todos os ataques que vão vindo, mas parece que eu estou anestesiada. É como se eu não conseguisse sentir. Agora, eu não sei se eu vou sentir em algum momento os ataques que vêm surgindo, mas eu estou anestesiada. Estou vivendo de uma maneira que eu converso muito com a minha mãe, com as minhas irmãs, que eu digo sempre que a minha família, meus irmãos, nós não temos segredos. É a única, nós conversamos abertamente, um sabe a vida do outro, para ajudar em oração até mesmo. E eu dizendo, mãe, eu fico pensando que parece a vida do cristão, ela é pautada em perseguição e calúnias. Parece que ela vem em seguida disso. E aí a gente olha a necessidade. Por que o Senhor me manda orar tanto? Por que o Senhor me pede um jejum? Por que o Senhor quer que eu esteja tanto nos pés dele para nos preparar, para que nós possamos ter a reação que ele quer de nós? Então, orar sem cessar. Buscar o Senhor sem cessar. A oração, ela é o pilar. Eu não devo parar de orar nunca. Em nenhum momento da minha vida. Seja na rua onde eu estou falando, estou orando, conversando com o Senhor Jesus. Porque eu sei que sem o Senhor Jesus nós não vamos vencer a batalha contra o mal. Nós não vamos conseguir levar o ídolo de Jesus sem orar. A minha discípula está aqui, Ana, que ela disse que ela foi tomada pela glória de Deus na noite de glória, sexta-feira, que ela não sabia nem, depois ela não lembra. Como foi que eu falei tudo aquilo? Eu disse, mas isso está relacionado à busca, à procura pelo Espírito Santo e à leitura da palavra. Porque o Senhor ele vai se manifestar assim, mas você tem que ter algo para oferecer. Você tem que ter algo aqui dentro de você. Então é nisso que se resume a presença do Senhor Jesus, é na busca. E é tão fácil ser cheio da presença de Deus. É tão fácil transbordar da presença de Deus. Só que o caminho é esse, é a oração, é a busca. Nós hoje fazemos parte de uma equipe de intercessão, a qual a pastora me incumbiu de líder da intercessão, e nós estamos aí, orando ao Senhor Jesus, buscando ao Senhor Jesus. E no domingo passado eu estava com a irmã Sidneia lá atrás, orando, e nós viemos ali tão forte a presença de Deus. Deus falou tão forte conosco ali, que eu já fui pro garrafão já sem maquiagem. Não tinha mais, né? Já tinha acabado tudo. Porque a presença de Deus, ela vem. Então, muitas das vezes, muitas pessoas elas desejam o altar de Deus, desejam pregar com a unção, desejam cantar com a unção, desejam repreender. Porém, lá o início,
não está sendo preparado, que é a oração. Porque a oração, ela nos transforma, ela nos revela, e o Senhor não nos deixa, não permite nós passarmos pela dificuldade sem Ele cuidar de nós. E isso nós vamos descobrir essa força através da oração. É só através da oração. Então, por que eu devo orar? Porque eu não posso viver sem a presença de Deus. Aleluia. E é a ligação direta com o Senhor Jesus, é o contato direto. Tipo assim, a mensagem que nós podemos estar em contato o tempo todo com o Senhor Jesus, conversando com Ele, tendo intimidade. Como é que eu posso ter intimidade com uma pessoa que eu não converso com ela? Como é que eu posso ser amiga de uma pessoa se eu não falo para ele os meus planos? Eu digo, a primeira vez que eu entendi a oração, que minha mãe disse, mas eu não sei orar. Eu ainda orava daquela parte dos nossos filhos que a gente fala e eles repetem. Mamãe disse, agora você já é uma mocinha, você pode orar sozinha. Eu disse, mas como é que eu vou orar? Você vai falar como se você estivesse falando com um amigo. Conta para ele o que você quer. E a mamãe orava assim, que como nós não tínhamos muitas condições financeiras, que nós morávamos num ribeirinho numa comunidade chamada Canariá, que foi onde eu cresci. Passamos 17 anos das nossas vidas lá. Nós saímos de lá quando meu pai faleceu. Meu pai foi picado por uma cobra lá, naquela comunidade. De noite, quando foi comprar comida, a cobra picou meu pai e ele faleceu. E foi quando nós saímos daquele lugar. Uma comunidade na beira do rio. E nós não tínhamos condições, nós vivíamos de doações dos pastores que vinham de Manaus, dos pastores que vinham de outros lugares. E eu dizia assim, eu queria uma roupa para mim ir para esse evento. A mamãe dizia, minha filha, você é amiga de Jesus. Você é íntima de Jesus, você é eleita de Jesus. Fala para ele que você quer um sapato número fulano de tal, cor, um vestido dessa cor. E eu me lembro de uma vez de visitar os parentes da minha mãe em Alvarães, na cidade, lá perto da comunidade, que nós viemos de canoa, de rabeta, né? E aí eu cheguei lá, eu ganhei 5 vestidos da minha tia. 5 vestidos. E eu tinha orado ao Senhor que eu queria um vestido verde, assim, aquele babadinho, né? Assim como esse que eu tô usando aqui hoje. E eu cheguei lá, minha tia tava com aquele vestido. Aí eu falei, opa! Realmente Jesus escuta a minha oração. Ele me deu. E a minha mãe diz que eu passei o culto todinho, indo lá em casa e trocando. Sei que na mesma noite eu vesti os 5 vestidos. Entendeu? Eu ia lá, voltava, vestia o vestido e voltava. E ela olhando lá do altar, entendeu? Ela disse, essa menina vai vestir aqueles 5 vestidos. E eu vesti os 5 vestidos na mesma noite. A mamãe ri. Ela não está aqui hoje porque ela está lá em Alvarães e lá está sem internet. Mas vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la. E então eu me lembro lá do início, de como o Senhor fazia na minha vida, muito criança. E uma vez eu lembro que nós fomos pegar, já vou passar a palavra aqui para a pastora, que nós fomos limpar uns peixes na beira do rio, eu e meu primo. E aí, quando eu cheguei lá, ele disse assim, mano, se a gente colocar esse pedaço de peixe aqui dentro da água, vem um monte de piracatinga. Não sei se os irmãos conhecem as piracatingas. E aí nós colocamos lá aquele pedaço de peixe, puxamos, veio cheio, grudado naquilo lá, sabe? Eu disse, olha, eu puxo e tu corta os peixes. Aí tá legal. Mano, uma dessa que eu meti minha mão lá dentro da água, quando eu puxei, ele, cortou minha mão, que é isso aqui, ó. Essa marca aqui, da minha mão. Cortou que abriu. Nós fazendo essa pesca desse jeito. E aí nós fomos, e aí lá no posto de saúde para costurar, e eu fui numa aldeia chamada... agora eu me lembro, em frente, uma aldeia, era Jaquiri, o nome da aldeia, que lá tinha um enfermeiro que costurava. E aí nós fomos para lá, e eu me lembro que a mamãe disse assim, agora você fica em casa, se deita, e não sai para canto nenhum, porque isso pode inflamar, que aqui não tem, você sabe que não tem como cuidar. E aí os irmãos da igreja, os filhos dos irmãos moravam assim perto de casa, e eles fizeram aquela canela de pau que anda.
numa canela de pau, né? E eu fui, passei a tarde todinha, a manhã inteira, foi a manhã inteira andando de canela de pau, com a mão costurada, entendeu? Irmã, no outro dia, a minha mão tava desse tamanho, inchada. Porque tava ferida e eu andando de canela de pau. E eu tava com muita febre. Eu lembro que eu tava com muita febre e meu pai chegou do município. E aí ele disse assim, eu disse, pai, tá doendo muito, eu tô com muita febre. Aí ele disse, eu disse, o senhor ora na minha mão? Eu disse, eu vou orar. Eu disse, eu sei que se você orar na minha mão, eu vou ser curada. E era criança. E foi quando ele orou nas minhas mãos e disse assim, todo inchaço, tudo, em nome de Jesus, e fez aquela oração poderosa, e eu tomei posse. E aí eu dormi. Quando eu acordei, irmã, minha mão estava toda desinflamada. Glória E aí a foi, Deus. Senhor, cura. O Senhor responde, ele pode me dar minhas roupas, ele me dá o sapato, e ele também cura. Então foi aí que eu pude ver a importância da oração. Eu disse que hoje o Senhor ia tomar de conta da live. Eu não programei nada disso que eu estou falando. Então, o Senhor que está tomando a direção. Eu só procurei aqui algumas anotações e eu disse, Senhor, hoje eu não vou anotar nada. Vai ser do jeito que tu dirigiu. Hoje o Senhor é o diretor aqui da live, viu, pastora? Hoje é o Senhor é o diretor. Então, é importante nós orarmos. A importância da oração. Através da oração, você vai obter cura. Você vai conseguir seus sonhos, você vai realizar seus sonhos, seus projetos, através da sua intimidade com Deus. Amém? Glória a Deus. Pastora, é contigo. Verdade. Quando colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, Ele faz entender. Todos os dias eu me não só na minha vida, na minha família, coisas assim que a gente pensa pouco, Deus nos dá todos os dias no coração. Tenho esse milagre semana passada, ia para lá para intercessão, toda semana na tireoide e eu vejo esses milagres assim, na minha vida. E nós mulheres, né, somos lugares da nossa casa de estar intercedendo todos, até porque eu falo o poder, a fé, né, também a palavra, porque você nós declaramos que nossas palavras elas tá conseguindo? Tá cortando um pouco, pastora. Eu acho que é a internet. Tá ouvindo? Agora sim. Chegar um pouquinho mais. Estou muito longe. Tem muitas coisas que eu queria deixar. Quando eu pus, eu orar dentro da minha casa, declarar bênção, convidava preciso. E o meu era convidado. Vocês estão conseguindo me ouvir? Está cortando muito, pastor, o seu áudio. Aí eu não sei o que é. Tá dando para ouvir agora? Tá. Agora foi bem. Deixa eu segurar ele aqui. Eu acho que é porque está em cima da mesinha aqui. Tá dando para ouvir? Agora sim, pastor. E quando eu me converti, eu coloquei, né, me posicionei, coloquei o Senhor
em primeiro lugar na minha vida, todos os dias orando, da meia-noite, né? Declarando bênçãos, né? E um dia eu assisti aquele filme, o Quarto de Guerra, que aquela mulher ia lá fora e declarava na vida dela, né? E eu fiz isso. Fui lá fora na minha casa e falei, Satanás, tu não tem mais poder na minha vida, nem na vida da minha família. E fui declarando, Senhor, eu só quero bênçãos na minha casa. Eu convido o reino dos céus para estar no meu lar. A minha casa vai ser uma casa de paz, uma casa de prosperidade. Ia na minha geladeira, chegava lá e disse, Senhor, a minha geladeira vai ser farda para mim dar para as pessoas que precisam. E o meu filho olhava e dizia assim, a minha mãe está ficando doida. Ficando doida. E ó, meu filho, às vezes, dormindo de madrugada, eu ia lá, colocava as mãos sobre ele, eu declarava, esse rapaz, o meu filho, vai ser um homem do Senhor Jesus. E declaravam bem sobre a vida dele, até que um dia ele acordou. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui em cima de mim? E hoje ele fala, quando alguém pergunta tal coisa, ele diz assim, é graças às orações da minha mãe. Porque E eu peço tudo ao Senhor. Eu coloco tudo diante dele. Ele não fala para nós pedirmos tudo? Assim eu faço. Quando eu saio para ir para o centro, eu digo, Senhor, eu quero uma vaga lá para me estacionar meu carro. E quando eu chego lá no centro, tem uma vaga para me estacionar meu carro. Esse é o poder da oração, da fé, de confiarmos que nós temos um Deus vivo, que pode todas as coisas. Tá dando eco? É o meu esposo que tá pondo um ventilador aqui para mim. Tá muito quente. Obrigada, amor. Pode continuar. Então, nós nos posicionamos diante do Senhor, Ele faz coisas extraordinárias. Só basta nós nos posicionarmos, nós buscarmos. Porque se nós não buscarmos, aí não tem como as coisas andarem. Aleluia. Então, queria mandar um beijo para minhas amigas aí, minhas filhas espirituais também, que estão aí me assistindo. A Ellen lá de Manaus, a Maiara. Parabéns pela live. Muito edificante. Eu estava ouvindo ali. Parabéns, viu? Obrigada. O Assis entrou. Bem-vindo, Assis. Bem-vindo, Assis. Aleluia. Minha mãe. Beijo para todas as meninas. A princesa Nádia está aí. Um beijão também, grandão. As meninas de Manaus aí são, acho que toda sexta-feira nós nos reunimos para falar do amor de Deus. Se reúne Santarém, Manaus e Boa Vista para estarmos falando do amor de Deus. Porque a distância não pode nos atrapalhar. Hoje nós temos um aplicativo que pode nos ajudar a estarmos falando, a ensinando as irmãs a como orar, porque muitas vezes nós não sabemos. E nós damos o testemunho e Deus faz grandes coisas. Assis. Marido, Meu estão tudo aqui. príncipe, olha, meu príncipe também está assistindo. Pastor Isonísio está assistindo. Lá no Marlon, lá no... Agora estou a memória no Terra Preta. Assistindo lá. Uau, lá da Terra Preta. Glória a Deus. Glória a Deus. É assim mesmo, né, pastora? Eu tenho experiências com você na oração. Nós nos conhecemos antes de você. Está na Paixões. A estava de pastor, né? Nós nos conhecemos antes e já orávamos juntos. Éramos amigas de oração. Eu acredito. E a Pamela também. A Pamela foi minha discipuladora também. E vivemos batalhas juntas. E vitórias. Muitas vitórias com isso de oração. Ela também tem
experimentado o melhor de Deus, porque ela cuida de pessoas. Ela tira seu tempo para cuidar de pessoas. E isso é isso que o Senhor quer de nós. O que nós fazemos quando nós não estamos diante dos holofotes. O que nós fazemos pelos bastidores. Verdade. Não chega nem perto, né, pastora, né, Pâmela, daquilo que nós temos na frente das pessoas. O ministério é bem mais que isso. Ontem eu estava mandando até para ela o pastor Ribeirinho. Entendeu? Então, nós sabemos que o nosso ministério, ele começa na nossa casa e ele expande para todos os lados. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que ele vai nos auxiliar em todas as circunstâncias. É contigo, Pâmela. Amém. Eu quero abrir o meu tema sobre jejum. A irmã Jazéias definiu o meu tema como a importância do jejum, né? Nessa intercessão pelo seu lar, qual é a importância desse jejum? Tem um livro que eu leio e releio a vida toda, irmã Jazéias, que é esse aqui, ó. O Jejum, do pastor Derek Prince. Porque aqui ele traz de uma maneira muito simples para a gente entender a importância do jejum. E ele fala que o jejum, ele é um ato de humilhação. E ele traz muitas passagens bíblicas. E uma delas, eu vou ler agora para vocês, que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 25 ao 27, que diz assim: e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como combater no ar. Ou seja, não é uma luta em vão. Antes subjugo meu corpo e reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Aqui vem falar de que eu fui chamado para uma batalha e que eu vou lutar por esta causa. E essa minha causa, ela não é em vão. Quando você fala, irmã José, quando você abre a live e fala da importância da oração, né? Que é um relacionamento com Deus e que ele deve ser diário, para que a gente Deus possa nos ouvir, nos conhecer. É um relacionamento com Deus, a oração. Entra também o jejum, porque o jejum, ele quebra a carne, a gente sabe que ele quebra a carne. E como você falou, muitas pessoas, muitas mulheres me procuram. O meu ministério, ele é esse ministério dos bastidores aí, que muita gente não conhece, não vê. E recentemente eu recebi um caso muito delicado de um casal que já nem se falava mais na própria casa. E eu perguntei a ela se ela jejuava. E ela disse: eu nunca jejuei. E eu me pergunto como que uma pessoa que já fez uma decisão cristã, que tem um lar, tem uma casa, tem um marido, tem filhos, conhece a palavra, nunca jejuou. Então essa é a realidade de muitos. Só que eu faço praticamente assim um apelo aqui. Esse ano foi um ano que eu orei ao Senhor que eu queria chegar a 3 dias de jejum. Eu consegui fazer já 16 horas com qualidade e o meu objetivo até o final do ano é fazer 3 dias de jejum em prol da minha casa. Então eu tenho feito jejuns de 12, de 16, eu cheguei a 16 horas com qualidade. E eu estou nessa luta aí de vir para chegar às 24 horas e depois às 36 horas. Por quê? Porque existem batalhas espirituais que você não vê.
Assim como Deus tem um plano para nós, Satanás também tem um plano. E é por essas ciladas, é por essas estratégias, é pelo plano mesmo, um plano. Não é simplesmente uma pedra para você tropeçar, é um plano de destruição. Então, se faz necessário que eu entenda a importância do jejum e busque jejuar, porque assim como Deus tem propósitos, Satanás também tem propósitos. Assim como Deus tem promessas, Satanás tem lá um plano arquitetado, e a Bíblia diz que ele anda em derredor procurando a quem tragar. Aí aqui, ó, nesse livro, ele cita Esdras, capítulo 8, 21 ao 23, ele diz assim: mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Se a gente fizer um estudo sobre jejum na Bíblia, quase todas as grandes batalhas foi feito um grande jejum também. Aí eu vou citar aqui duas mulheres extraordinárias, né, que eu estudei para essa live. Uma foi a rainha Esther, maravilhosa, que convocou as servas dela, convocou todo o povo, e ela disse assim: eu e minhas servas jejuaremos junto com vocês. Eita glória. E ela foi lá e venceu. Então a pastora Celiane falou que ela, a partir do momento que ela aceitou Jesus, ela começou o quê? A se posicionar. O jejum, ele é um posicionamento de um homem e de uma mulher de fé que entende que existem batalhas que a gente só tem se tiver algo mais profundo. E o jejum, ele é uma arma de guerra. É uma arma de guerra. Ele não é uma arma... Eu já ouvi, infelizmente, de algumas pessoas, não é só para se fortalecer. Mentira. Isso é um engano. Não é só para nos fortalecer, não. O Senhor entregava exércitos inteiros na mão do seu povo por meio do jejum e da oração. Uma coisa que eu estou estudando muito ultimamente é se fazer conhecido no céu. A gente se preocupa tanto em ser conhecido na terra, na nossa igreja, no nosso ministério, e a gente não se faz conhecido no céu. E nós temos que voltar à essência do reino de Deus, do exército de Deus. Quando você é levantado para ser um líder, um intercessor, até um zelador, não importa qual a tua função na igreja, você já faz parte desse exército. E você tem que se apresentar. E para se apresentar, você tem que ser consciente das suas estratégias, das suas lutas, das suas armas. E o jejum é uma delas. Grande arma. Né? São muitas armas. Tem a adoração, que ela é poderosa. Tem a oração, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Há batalhas que Deus vai colocar na sua vida, a todos que estão aqui nessa live, que só por meio do louvor você vai ser vitorioso. Tem batalhas que só por meio da oração, mas vai ter batalhas que só por meio do jejum. Então, assim, para cada situação, há uma estratégia de Deus. E há uma ferramenta. Esses dias eu fui convidada para ministrar numa igreja e falei sobre, irmã Jazé, os missionários hoje não andam mais com óleo de unção. Eu amo. Tá bem aqui. Ô, glória! Né? O povo de Deus não anda mais com óleo para unção, ungido. E eu me lembro de nas sexta-feira, lá na Igreja da Paz, Borges Leal, que eu amo de paixão, nas curas e libertações na sexta-feira, quando ele jogava assim numa pessoa que estava endemoniada, na hora que jogava o óleo, parecia que a pessoa estava se queimando. E eu ministrava esses dias sobre a gente andar com arma, com as nossas armas, aquilo que foi disponível para nós. E eu ministrava sobre o bálsamo,
e ministrava sobre essas essências e elas ungidas na presença de Deus, a capacidade de elas nos ajudar nos nossos ministérios. Porque a impressão que dá é que as pessoas já nem conhecem mais sobre essas coisas. Parece que a gente está pregando algo que nem é Bíblia. E é Bíblia. Então, quando ele fala aqui, em 1 Coríntios 9, 27, antes eu subjugo meu corpo e reduzo a servidão, um ato de jejuar é um ato de humilhação, onde você quebra sua carne, entra na presença do Santo dos Santos, ele vai fazer aquela limpeza espiritual, ele vai dizer o que condiz, o que não condiz. Irmã Jazéias, eu já fiz um jejum de celular, de internet, e Deus fez coisas extraordinárias em 30 dias. Eu só respondia ao WhatsApp se fosse algo muito sério. Fiz aquele jejum de internet, WhatsApp, Facebook, de tudo, e em 30 dias eu bebi o extraordinário. Então, quando a gente fala de jejum, não é só também jejum de alimento. Esse aqui é de alimento que a gente está falando, mas você pode fazer jejum de muitas coisas, de tudo aquilo que está te tirando da presença de Deus. E não existe um lar edificado, irmãos. Não tem como, se você não tem essa experiência, se você não planta esse altar de jejum, de oração e de intercessão. Se você só ora e louva, falta o jejum. Se você jejua, mas não adora, vai sempre ter aquela quebra, aquela falta. Um complementa ao outro. A doutora Elisandra está dizendo, precisamos ser boca de Deus para o povo. O intercessor deve estar preparado para ser mediador entre a pessoa e Deus. Por isso é importante que se firme em Deus. É verdade. E o jejum é mais uma arma que Deus nos entregou para sermos vitoriosos. Imagine os demônios no terceiro céu, olhando para você, vendo você ali, jejuando, orando, chorando e confessando seus erros, suas falhas, dizendo, Senhor, você se torna conhecido lá na esfera espiritual. Você se torna conhecido na esfera espiritual, né? Qual a referência bíblica para o uso do óleo? São muitas. É um estudo muito grande. Bálsamo, aloés, mirra, nardo, são muitos óleos, tá? Mas tem um que fala assim, acaso não há bálsamo em Gileade para curardes a filha do meu povo? É uma pergunta que ele fez. Por que aquela nação estava toda em pecado, toda doente? Havia aquela essência ali riquíssima, mas o povo não se posicionava. É igualzinho no jejum. Tua família está sendo destruída, teu filho está indo pelo lado errado, teu marido já não adora mais ao Senhor e você ainda está na base da adoração e da oração, não completa com jejum. Na minha humilde opinião, quando você é um líder, ainda que seja só o da sua casa, no mínimo, no dia da Santa Ceia, você tem que jejuar, pelo menos uma vez por mês, o mínimo. Porque não dá para negociar. O mundo de hoje, ele está muito mais do que há uns anos atrás, e se a gente não se posicionar verdadeiramente espiritualmente, principalmente agora, né? Nós estamos próximos aí da nossa nação aí. A nossa nação, ela vai ter que entrar em guerra espiritual daqui uns dias. E ela vai ter que entrar com o quê? Só com oração? Porque é uma esfera espiritual, é muito sério, envolve muita coisa. Então a gente vai ter que entrar em batalha espiritual com jejum, com choro, com oração. Né? A palavra de Deus, ela sempre diz que a gente tem que se humilhar. Se o povo que me busca se humilhar e orar, eu ouvirei. Né? Então, o jejum, isso, o jejum, ele é um ato
de humilhação, não é só de fortalecimento, gente. Tem muito crente que diz, é só... eu falo assim, eu estou jejuando. Jejum é só para se fortalecer. Não, não é só para se fortalecer. É para vencer grandes batalhas, batalhas espirituais que a gente não consegue ver. Planos, estratégias. Então, é importante o jejum como mais um instrumento, né, de batalha espiritual em favor do nosso lar, juntamente com a intercessão e juntamente com a oração. Porque também a pessoa jejua, pastora Celiana. Jejua, mas não vigia. Verdade. Jejua, mas não ora. Jejua, não perdoa ninguém. Teu jejum está sendo Todo cristão, ele tem que jejuar. Todo. Até porque, olha, eu já passei por casos que eu pedia por uma causa, o Senhor jejuando. Naquele momento, o Senhor não me dava aquilo, mas Ele me dava outra coisa que eu pedia em minhas orações. Outras vezes também, o Espírito Santo falava assim, você não vai receber isso porque você tem que perdoar fulano. Você tem que ir lá, senão você não recebe. Então, o jejum, ele vai tirar a carne e para que o Espírito Santo haja em nossas vidas. Ele fala conosco o porquê nós não estamos recebendo aquilo naquele momento. Aleluia. E é muito forte o jejum. Já jejuei assim por casamentos que estavam destruídos. Que o marido chegou e disse assim, não, nós vamos divorciar. E ela chegou para conversar comigo, não vai não. Nós vamos fazer 3 dias de jejum e oração que você vai ver. Se adoro! Eita, agora, a pastora Celiane é das minhas. E no segundo dia, ela estava lavando louça na pia, o marido chegou e abraçou ela e conversaram, estão até hoje unidos. Aleluia, pastora. Porque se posicionou, né? E quando nós temos mais alguém, porque a palavra de Deus fala que se 2 ligarem na terra, será ligado no céu. E quando nós temos mais alguém para nos ajudarmos em oração e em jejum, é rápido que vem a resposta, né? Não é, irmã José? É verdade. A irmã José orava comigo, jejuava comigo por um esposo. E o Senhor me deu um grande esposo, um príncipe. Nós temos, assim, grandes testemunhos do jejum. Muitos testemunhos do jejum. Eu jejuei 15 dias, pastora Celiana, para Deus confirmar o meu casamento. Os 15 dias eu queimava os pés, o pescoço e as mãos. Era um fogo que queimava dia e noite. As mulheres que trabalhavam comigo diziam que eu estava com febre, que tinha algo errado comigo. E só eu sabia o que era, eu estava jejuando. 15 dias de jejum para Deus confirmar meu casamento. De 1 a 2 da tarde. De 6 da manhã a 2 da tarde. Foram 15 dias. Amém. Estou casada. O Senhor responde. Ele responde. A Ana está aí, resultado de oração e jejum. Cadê a Ana? Ela está vivendo o sobrenatural de Deus, porque Deus é poderoso. Aleluia. Então, nós sabemos que a nossa guerra aqui, a nossa vinda para este mundo, foi... O Senhor não me trouxe lá no Amazonas para casar com a Cis Nogueira em vão. A Pamela sempre diz isso, né, Pamela? O Senhor não trouxe a Pamela lá de Santarém para Mojuí em vão. A pastora Celiane não veio para Mojuí casada com o pastor Risoli em vão. Tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. O Senhor é aquele Deus que Ele é Deus de infinitamente mais. Ele dá aquilo além do que pensamos, além do que imaginamos. Não é? Eu me maravilho com a bondade de Deus todos os dias. A doutora está participando bastante aqui, doutora Lisandra. Perdoar é uma união de arrependimento e sacrifício. Só há perdão
se uma das partes estiver de fato arrependida e a outra verdadeiramente disposta a sentir a compaixão. O perdão, ele é um pedaço de nós que nós damos para a pessoa, né? Às vezes a pessoa nos fere, às vezes a pessoa não... E a gente tira de novo mais um pedacinho e dá ali. E muitas vezes também pedimos perdão, nos humilhamos, e às vezes a pessoa não quer perdoar, mas a Bíblia diz que aí nós somos livres. E a Nádia falou aqui, Nádia, de um ponto muito importante. Jejum não é dieta. Verdade, Nádia, tem essa questão também. O meu esposo conta que ele tinha um pastor que ele dizia assim, vamos jejuar. Aí ele dizia assim, vai ser jejum de líquido. Aí diz que ele tomava açaí, vitamina. Aí ele disse, mas que jejum é esse, né? E aí ele dizia que aquilo ficava assim, eu dizia assim, não, esse jejum dele nunca valeu, porque você fazer um jejum de líquido, tomar uma tigela de açaí, não tem condições, né? Então, assim, tem que ser uma coisa séria, você tem que realmente... Irmã Jazéias, eu estou estudando com um pastor sobre jejum, e eu tenho assistido todas as lives dele. Eu vou colocar no meu status lá para quem quiser seguir. Ele fala que o jejum começa a valer quando o seu estômago de fato começa a doer. Quando o teu estômago começa a ter a abstinência do alimento, que ele começa a dizer, eu estou com fome, então o jejum começou. Né? Se procede, eu não sei, mas faz sentido na quebra da carne, porque fazer um jejum enquanto está tranquilo, e ali você está tranquilo, e quando começa a dar fome você vai comer, é muito fácil. Tem a questão do jejum de tolo, né? Jesus, ele não quer o jejum de tolo, ele fala. Mas ali ele está falando justamente sobre o que nós estávamos falando há pouco. O jejum de tolo é você jejuar, mas não perdoa. Então é um jejum de tolo. Agora, um jejum, uma consagração que é para quebrar a carne, é aquela que treme sim de fome, da abstinência do alimento. Que você sabe que você está se tremendo ali, que a vontade de comer é grande, mas que você vai buscar o Espírito Santo e quando você vê, passa. Aí depois você já nem sente mais, está tranquila. Né? Eu que faço muito 12 horas assim. Quando eu chego a hora de entregar, eu olho, mas já terminou, já deu as 12 horas. Né? É muita bênção. E no primeiro dia que você faz, você só falta morrer. Então, assim, o corpo humano, ele tem essa capacidade. Ele tem essa capacidade, sabe? E na presença do Senhor, é tudo mais fácil. Eu me lembro de adolescente, o Ministério de Louvor era convocado para jejuar até terminar o culto. E eu me lembro de uma vez de sair e fiquei, né? Não era obrigado, não era uma imposição, era só uma ideia do líder, né? Que ele fazia isso, todos os cultos. E não era do nosso conhecimento. Então, como eu sempre convivi com uma mulher que jejua, que eu acredito que ela não jejua um dia na semana, eu acho que é só um dia. O restante ela jejua todo. Está jejuando. Fácil para quem tem 7 filhos, não, irmã. A vida da minha mãe não é fácil, não. Entendeu? E eu me lembro de eu sair do culto naquele dia, de um dos cultos, ele disse que era para salvação de almas, e quando eu vi aquele monte de coisa, eu sei que vocês já passaram por essa experiência, mas parecia que eu não estava naquele mundo. Estava flutuando. E terminou o culto, aí em frente da minha casa, a energia foi embora, porque o motor de luz apagava, né? E aí ficava tudo escuro. Tinha um horário. E aí, quando eu me lembro que apagou a luz, eu fiquei debaixo de uma azeitoneira lá na frente de casa. E eu planejando, nós de lá, nós planejamos o nosso futuro debaixo do açaí e da azeitona. Nós planejávamos. E eu maravilhada, eu lembro que os irmãos foram lá falar comigo, irmã, eu queria ver algo com você. E eu não aguentava falar. Impactada com a glória de Deus. A gente tem que tentar para um detalhe, que quando nós estamos vivendo a vontade de Deus em jejum e oração, nós temos que estar preparados para os ataques do inimigo.
Nós temos Verdade. que porque eles virão. E eles não virão assim, lentinhos. É forte. O É impacto Tem grande. esse lado. na sua... Então, você tem que até para essa estrutura. O pastor David fala assim, que se você não quer ser atacado, então não sai para a comissão de frente. Não aceita ser líder, fica lá no teu canto, porque se tu se pôr na frente da obra de Deus, se tu assume a obra do Senhor Jesus, se tu é um líder, qualquer coisa que você faz para o Senhor Jesus, você está na frente. Então, vocês têm que estar preparados para ataque. A Bíblia diz que nós devemos adorar em espírito. Se não tem ataque é porque o inimigo está gostando, né? Tá gostando, não tá bom, né? Tá passando luta, eu te dou parabéns pra ti. O Senhor tá contigo. Tá passando dificuldade, tá no caminho certo. Né, Esse pastora? crente, né, tem que ter um outdoor dele lá no inferno. O diabo se levanta mesmo. É isso aí. É isso aí. Ele já tem que levantar e ouvir teu nome lá na reunião lá. Ele já tem que ouvir teu nome lá. Antigamente, quando acontecia algo assim, calúnias, alguma coisa que o inimigo se levantava, eu chorava muito. E quando eu li Mateus, eu até falei para a irmã Josés, quando eu li Mateus, que o Senhor diz assim, que é bem-aventurados que são caluniados pelo meu nome. Aí agora eu fico alegre. Mas repreendo também. Aleluia, glória a Deus. Então, agora, irmão, nós vamos encerrar, porque daqui a pouco nós vamos para a igreja, nós temos os nossos compromissos. É verdade. Todo mundo. Eu vou agradecer. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes. A Pamela respondeu em várias mensagens das irmãs. Muito obrigada. E que essa palavra você leve para sua casa, para sua vida. Nós não sabemos de tudo. Nós não sabemos, nós não somos conhecedoras da verdade absoluta. Nós estamos aprendendo umas com as outras. É verdade. Nós estamos em constante aprendizado. Isso é muito importante você falar, Jazés, porque assim, o motivo dessas lives é dividir essas experiências, né? Essas experiências do preço que a gente paga pelas nossas famílias. Não significa aqui que nós somos o modelo, não é isso. Nós vemos aqui dividir com vocês que a gente tem as nossas lutas e como é que a gente guerreia e que Deus tem dado muitas vitórias. Mas também lá em Salmos diz, viu? Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Né? Alguém perguntou sobre referência bíblica. São muitas referências bíblicas a respeito de sermos ungidos pelo nosso Senhor Jesus. Tá? E hoje o culto hoje vai falar sobre o óleo. E o óleo tem o poder da unção do Espírito Santo. Nós já ministramos hoje de manhã lá na comunidade do Palhauzinho. E daqui a pouco vamos estar lá no Garrafão. Olha aí. Você aí que perguntou na live, vai lá no culto. Que horas é, pastora? Às 19 horas. Olha aí, lá no Garrafão, é? Toda pastor está pregando essa mesma palavra. Olha aí, alguém aqui perguntou. E do óleo. Olha aí, que maravilha. Então eu tô feliz, pastora, porque semana passada eu tava só ministrando sobre o óleo e o povo me olhava com a cara meio estranha. Eu digo, meu Deus, será que eu tô pregando? Pensando, eu digo, será que eu tô ficando doida? Então é bênção de Deus, o Espírito Santo confirmando esse resgate, né, de falar, de ministrar sobre o óleo de unção. Pastora, obrigada. Deus abençoe sua vida mais e mais. Que agradeço. Conte com nossas... Pamela, minha amiga, todo dia nós estamos lá conversando, né? Quando a gente tem um tempinho. Muito obrigada. Deus abençoe tua vida grandemente. Vamos orar agradecendo ao Senhor Jesus por mais esse dia. Amado Deus, Criador de todas as coisas, Senhor, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que nos dá força, Tu és o Deus que nos encoraja, Tu és o Deus que nos fortifica, Tu és o Deus que nos prepara para a diversidade, Tu és o Deus que nos prepara para
abundância. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida da pastora Celiane, pela vida da pastora Pamela, Senhor Deus, que tu possa continuar abençoando a vida das irmãs que estão aqui, que compareceram hoje nessa reunião gloriosa. Deus, que tu possa ir de encontro à necessidade deles, Pai, que Em tu possa ir nome de de encontro, Jesus. fazer uma Jesus, nos seus lares, Deus, nos seus filhos, Pai. Impacta Mojuí com a tua glória, enche do teu poder e com a tua glória. Amém. Louvado seja o teu Glória a nome, Deus. que venhamos engrandecer o teu nome todos os dias da nossa vida. Nós te adoramos, Pai. Nós bendizemos o teu nome. E estamos aqui, Pai, falando aqui a tua palavra. Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque nós estamos, Pai amado, e queremos fazer muito mais do teu reino. Muito obrigada, Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmã Aleluia. Jazéias, me dê a liberdade de falar do Congresso de Missões. Por favor, fique à vontade. Dia 10 e 11 teremos um Congresso de Missões. E nós estamos chamando os enfermos, as pessoas que estão buscando aí uma cura na alma, uma cura na psique, né? Ansiedade, depressão, alguma coisa que te angustia. Estaremos ali no campo no dia 10, orando, crendo em milagres. Obrigada, irmã José. Amém. Eu vou deixar salva aqui a live, tá bom? Se quiser depois. Tá ótimo. Todas que participaram, as meninas estão aqui dando mensagens, que o Senhor proteja a casa de cada um. Que vocês se posicionem dentro do lar de vocês como intercessoras do Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs. Até daqui a pouco. Bom trabalho. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Tá. Beijo. Beijo. Fecha aí, irmã José, que agora eu não sei. Deixa eu salvar aqui primeiro. Você vai salvar. Glória pra sempre ao poder de Deus. E Pagida vir aqui, filho?